Eu quero ler com os irmãos um texto muito conhecido que nós temos, Evangelho de João, capítulo 3, se você quiser acompanhar comigo, no Evangelho de João, no capítulo 3, eu quero ler alguns versos com os irmãos, lembrando que a palavra de Deus nos foi deixada a fim de que nós venhamos conhecer aquilo que Deus tem para o homem, a revelação de Deus, né? A sua criação, o seu poder, como ele é, né? Como ele nos ama, como ele ama a criação, como ele cuida da sua criação. E nós, segundo as Sagradas Letras, somos a primícia da sua, ou melhor, a coroa da criação do Senhor nosso Deus. Então eu quero, antes de ler o texto, dizer para você que a sua vida, ela é preciosa para Deus. A sua vida, ela é preciosa para Deus. E o texto do Evangelho de João, o nosso Senhor Jesus Cristo estava conversando com um homem, um doutor da lei, Nicodemos, conversa com Deus e com o nosso Senhor Jesus Cristo, e lá Jesus começa a mostrar aquilo que ele conhecia de uma forma oral, mas ele ainda não havia conhecido a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia nos ensina que Deus criou o homem à sua imagem e conforme a sua semelhança. Deus criou o irmão Domingos, Deus criou Jader, Deus criou o homem olhando para si, dando ao homem conhecimento, dando ao homem discernimento, dando ao homem vida. A Bíblia fala que Deus ele soprou o fôlego de vida e aí o homem começou a viver. Deu forma ao homem, nos trazendo a vida. Então eu queria perguntar para você, como é que você tem vivido a sua vida? Como é que você tem andado com a sua vida? Como é que você tem valorizado a sua vida? Que escolhas você tem feito no seu dia a dia? Quais são as suas maiores preocupações? Eu quero ler com os irmãos a partir do verso 27, Evangelho de João, capítulo 3, do verso 27 em diante. Diz o texto da palavra de Deus assim: João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Vós mesmo me sois testemunhas de que lhe disse: eu sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que vem, a esposa, é o esposo, mas o inimigo do esposo, que lhe aviste e o ouve, alegre-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já este meu gozo está cumprido. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. E aquilo que ele viu e ouviu, isso testifica, e ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Portanto, porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e a todas as coisas entregou às suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Eu quero ler o verso 3,16, que certamente os irmãos conhecem, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Obrigado, Deus, por esta manhã. Obrigado, Deus, pelo teu cuidado. Obrigado pelas nossas vidas. Obrigado porque o Senhor tem nos dado oportunidade de anunciar a tua palavra. E onde quer que esta palavra chegue, o teu nome possa ser glorificado e vidas possam ser transformadas em nome de Jesus. E eu creio que a tua palavra renova, restaura, cura, liberta, aviva. Ó Deus, em nome de Jesus, ela completa a tua obra
no coração daqueles que assim crê, confia e vive firmado na rocha eterna que é Jesus. Continue falando ao meu coração, ao nosso coração, pois estamos aqui na dependência do Senhor. Use a nossa vida, em nome de Jesus, os meus irmãos, mundo afora, que nós possamos crer no poder que há no nome e no sangue de Jesus. Louvado seja o teu nome, hoje, agora e sempre. Amém. Amados irmãos, eu sei que você quer viver uma vida de vitória. Eu sei que é natural, irmão Jader, natural, irmã Karen. Nós queremos estar bem, nós queremos viver bem, nós queremos desfrutar de uma boa vida. E aí, lembrando e voltando um pouco o que eu disse, Deus ele criou o homem para que o homem desfrutasse, acima de tudo, da intimidade, da sua presença. O que na verdade, o que importa para Deus é ter contato, ter um relacionamento de vida com o homem. A Bíblia não vai nos elencar, vai nos dizer que Deus, ele, todo dia, ele tinha um momento com o homem, com a sua criação, com Adão. E a Bíblia diz que o homem, mesmo sabendo da vontade de Deus, que Deus havia proibido que ele comesse do fruto da árvore proibida, o homem assim o fez. E por conta do erro daquele homem, segundo a Bíblia, toda a raça humana ela foi contaminada. E é por isso que Paulo fala à igreja de Roma, e todos pecaram. E destituídos estão da glória de Deus. Imagine você, Deus cria o homem para que o homem viva em uma intimidade com ele, viva uma vida em santidade com ele, e aquilo que Deus fez de mais importante não é o sol, não é a lua, não é o céu, não é a constelação, não é o firmamento, mas é você ser um homem, ser humano. É você. Você é a coroa da criação de Deus. E é por isso que algumas pessoas, quando me perguntam e começam a falar-me das suas crises, dos seus problemas, eu gosto sempre, irmão Jade, de lembrar a tais pessoas. Olha, independente do problema que você está passando, independente da luta que você tem, independente das suas crises, aos olhos de Deus você é importante. E o ser humano é tão importante para Deus que Deus ele proveu, ele fez um meio pela qual o homem voltasse a ele. E é por isso que, segundo as Sagradas Letras, o Messias, Jesus, ele veio ao mundo. E eu queria que você prestasse atenção muito nisso. Eu queria dizer para você que está ouvindo essa palavra aqui presente, onde ela chegar, que a sua vida, ela depende do que você está ouvindo. A sua vida depende disso. Depende da escolha que você tem feito, ou da escolha que você pode fazer a partir de agora. A vida é Jesus. A verdade é Jesus. E o caminho é Jesus. Que vida você tem? Que verdade você tem vivenciado na sua vida? E qual caminho você está seguindo? Eu também quero ler um outro texto com você, para que você entenda, no livro de Apocalipse, no capítulo 20. Eu quero ler esse texto, porque há pouco esse texto não estava no escopo da mensagem, mas enquanto nós estávamos tomando café, eu senti de ler esse texto com os irmãos, Apocalipse, no capítulo 20. Lembrando para você que haverá um tempo, haverá um momento onde toda a raça humana, toda a criação vai prestar contas diante de Deus. E é um texto que é pesado ler, mas é muito importante nós entendermos que haverá, segundo a Bíblia, um grande julgamento. Haverá, irmã Laila, haverá, irmã Sáfida, um momento onde todo ser humano, irmão Domingos, vai prestar conta diante de Deus. E é por isso que eu perguntei há pouco, independente do caminho que você está, que vida você está vivendo. Porque, Karen, Paulo, a Tamires, Davi, a minha vida vai se findar. O ser humano sabe que um dia, nossa vida vai se findar. Que você viva mais 100 anos. Oxalá, Deus permita que você viva, mas com saúde. É o nosso pedido. Mas um dia você vai partir desse mundo. E a Bíblia diz que em dado momento, Deus vai julgar todas as coisas. E olha o que diz Apocalipse, já no capítulo 20. Eu quero ler com você o verso 13 a 15, que diz assim: E deu o mar
os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Por que é importante esse texto e o que tem esse texto a ver com João 3 que nós acabamos de ler? No Evangelho de João, capítulo 3, Jesus estava conversando, estava falando a um doutor da lei que não tinha ainda a convicção, não tinha ainda a certeza da sua salvação. E ali, irmã Karen, ele fala do amor. Ele expressa o amor de Deus para com o homem. E é por isso, irmão Oscar, que o texto fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Em quem você crê? Em quem nós temos crido? Você crê de fato em Jesus Cristo? Você crê de fato que Jesus veio, segundo as Escrituras, ele morreu na cruz do Calvário? Os registros históricos comprovam que Jesus de fato é o que diz a Bíblia. Ele veio, ele sofreu, ele padeceu. Aliás, semana passada nós comemoramos o livramento, nós comemoramos a ressurreição de Cristo. Na verdade, nós comemoramos a libertação da nossa escravidão, assim como o povo lá no Egito comemorou a sua saída. Você tem de fato a certeza, Karen? Se eu perguntasse para você agora, Oscar, se eu perguntasse para você que está ouvindo esta palavra, se você morrer agora, aonde vai a sua alma? Irmão Domingos, isso é sério, irmão Domingos. Isso é sério, irmã Karen. Uma das coisas que Deus tem falado ao meu coração, Oscar, é justamente isso. Não receie em falar de novo e falar outra vez. Porque Pedro, nas suas cartas, ele fala, eu não me canso de dizer as mesmas coisas. Porque o Espírito Santo de Deus, entendo que Deus está bradando aos corações das pessoas. As pessoas não estão percebendo que as Sagradas Escrituras está se cumprindo, está acontecendo. Guerras e mais guerras. Essa semana a Índia com o Paquistão estão na iminência de uma nova guerra, ou em outro local. Já está há mais de 2 anos, Ucrânia e Rússia. Agora a Europa envolvido na possível terceira guerra mundial. Aliás, já estão dizendo que nós já estamos na terceira guerra mundial. As coisas têm se cumprindo, o desafeto, o desamor, ninguém preocupado com ninguém. O ódio, a avareza, a infidelidade, enfim, o pecado tem proliferado. A apostasia, a construção do terceiro templo, profecia se cumprindo, conforme diz a Bíblia, o deserto havendo flores nascendo no deserto, conforme profetizado no passado. O mar morto, dando vida. Tudo se cumprindo, é só você prestar atenção no que está acontecendo. Parece meio confuso, Karen, mas a palavra de Deus está se cumprindo. Tudo quanto foi prescrito na palavra de Deus está se cumprindo. E o que eu queria, por alguns momentos, refletir com os irmãos, qual é a tua decisão? Eu queria repetir isso. Qual é a sua decisão final? Eu quero explicar isso com mais detalhes. Você decide se você vai comprar uma roupa nova ou não. Você decide daqui a pouco o que você vai comer. Você decide se vai trabalhar naquela empresa ou não vai trabalhar. Você decide se vai namorar com aquele ou aquela pessoa. Você decide se quer casar ou não. Você decide algumas coisas que nós temos esse poder de decisão. E eu queria lhe perguntar, qual é a sua decisão ao lado de Deus? Qual é a sua decisão? Ou seguir a Deus, ou seguir o curso da tua vontade? Ou seguir o que Deus tem para você, ou seguir conforme o curso desse mundo? E eu queria te perguntar isso essa manhã. Você sabe que Deus te ama de uma maneira especial. E a Bíblia vai dizer, o texto que nós lemos, João 3,16, que Deus ele te ama de uma maneira especial. A tal ponto, irmã Laila, que diz a Bíblia que ele envia Jesus Cristo. E lá no Calvário, conforme o irmão disse há pouco na IBD, de fato,
o suor misturado com sangue, o momento de aflição do nosso Senhor Jesus Cristo, tudo isso por amor ao ser humano, a eu e a você. Para que você compreendesse que sem Jesus, você vai viver eternamente separado de Deus. Com Jesus, você viverá e mancar eternamente com Deus. Eu queria te convidar, eu queria te fazer um convite especial essa manhã, em nome de Jesus, a você largar tudo e tomar a decisão de andar com Jesus. Por quê, pastor? Porque essa é a decisão final que você precisa ter para coroar a sua vida segundo a vontade de Deus. Algumas pessoas, diz a Bíblia, que não quiseram seguir a Jesus. Discípulos que caminharam com Jesus não quiseram mais seguir porque acharam pesado a fala de Jesus, quando Jesus disse: quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não pode ser meus discípulos. Quem não me imitar, quem não me seguir, quem não caminhar e fazer parte da minha caminhada não pode ser meu discípulo, não renunciar. Talvez você tenha vivido conforme você aprendeu com seus pais. Talvez você tenha vivido conforme a sua vontade. Mas eu queria te convidar essa manhã a você tomar a decisão final da sua vida para coroar uma vida de paz com Deus. Deus tem vida para você. Por um momento, eu queria convidar você a fechar os seus olhos. Feche os seus olhos por um momento. Se você quiser, feche os seus olhos. Imagine uma vida sem Jesus. Imagine uma vida sem Deus. Imagine você uma vida sem Jesus e sem Jesus uma vida sem Deus. O que será da sua vida sem Deus? O que será da sua eternidade sem Deus? Você já parou para pensar isso? Normalmente, eu digo para os irmãos, o homem não pensa. Eu não penso muito nisso. Pode abrir seus olhos. O que eu imagino uma vida sem Deus? Sofrimento. A Bíblia vai relatar que uma vida sem Deus, uma vida sem Jesus é sofrimento eterno. Irmãos, você sabe o que é isso? Eu tenho sido compilado, eu tenho sido incomodado a falar mais sobre essa questão. Irmãos, o inferno, ele é real. Você que está ouvindo essa palavra, o inferno é real. A morte eterna é real. E a Bíblia vai dizer isso. Eu tenho sido incomodado, e eu falo isso sem nenhum milindre. Eu tenho sido incomodado a falar mais sobre isso. Porque nós estamos vivendo conforme o nosso bel prazer. Não gostamos muito de falar de morte, porque morte é algo que, não, pastor, eu quero viver o hoje. Meu irmão, eu não sei se eu vou ter daqui a pouco. Eu não sei se eu estarei daqui a pouco abraçando a minha esposa. O que eu sei é que Deus tem me dado agora a oportunidade de eu tomar uma decisão final de caminhar com Jesus. Caminhar com Jesus. Porque o texto nos ensina que haverá um momento, Apocalipse capítulo 20, onde Deus vai julgar todas as coisas. E o inferno, segundo o texto, será lançado no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Pastor, o que é isso? Local de tormenta, irmãos. Sofrimento eterno. Quem está lá nunca mais sairá. Nunca mais. Você vai abrir a internet aí, quem tem contato com a internet, tem algumas pessoas que dizem que querem ir para o inferno. Eu já vi umas 2, 3 pessoas, está na internet, só você pesquisar. Eu quero, irmão Domingos, ir para o inferno, não quero ir para o céu, não. Olha que loucura, irmãos. Mas tem pessoas que decidiram, irmão Rodrigo, eu quero ir para o inferno. E é por isso que eu entendo agora muito mais aquela palavra que quando Jesus estava sendo crucificado, Jesus fala para o Pai: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. Tais pessoas que proclamam isso, não sabem o que estão dizendo. Meu irmão, você dizer que eternamente você quer sofrer, você eternamente quer viver sem Deus, separado de Deus, é eternidade, irmãos, é um tempo sem fim. E outro dia eu falei com um jovem e perguntei: você sabe o que é eternidade? Ele falou: não, pastor, é muito tempo. Eu falei: a eternidade é um tempo sem fim. Agora, imaginemos nós, a pior dor que você já tem na sua vida. Imagine a pior dor, dificuldade, seja dor física ou psíquica. A pior dor que você já teve na sua vida. Imagine isso multiplicado por 1000, sem fim. Eternidade. E a Bíblia nos ensina que
existe uma única maneira de você se safar dessa eternidade sem Deus. E essa única maneira, irmão Oscar, essa única maneira, Paulo, é Jesus Cristo. Jesus nos livra da condenação e da morte. Jesus nos livra e nos dá a salvação. Jesus morreu na cruz para que eu e você tivéssemos vida, e vida em abundância. Mas muitas vezes, irmãos, nós não queremos saber disso. Muitas pessoas não querem saber. Cada um quer viver segundo o seu pensamento. Cada um quer viver segundo os seus preceitos. Muitos não se preocupam, apenas querem viver o hoje, o aqui e agora. E se esquece que podemos não estar aqui daqui a pouco. Confesso para os irmãos, não seria essa fala hoje. Mas eu senti, Deus me incomodar para falar isso. Até esse problema da internet é salutar. Deus quer falar com você que está aqui essa manhã. Deus quer falar com você. Eu queria que você prestasse atenção e tomasse a sua decisão. Porque Deus te ama tanto. Deus, Ele te ama de uma maneira tão especial que Ele enviou Jesus Cristo. Por mais que a gente fale, por mais que a gente se emocione, nós não sabemos a dor no coração de Deus ao enviar Jesus Cristo, ao ver Jesus Cristo, seu amado Filho, ali na cruz do Calvário. Mas Ele fez por amor. A única maneira de eu e você entrar no céu foi através do sacrifício de Jesus Cristo ali na cruz do Calvário. E nós desprezamos. Quando eu falo nós, irmã Joana, falamos a humanidade. Nós nos preocupamos com tantas coisas. Nós queremos sempre mais. A melhor casa, o melhor carro, a melhor comida. Mas se Deus pedir hoje a tua alma, o que você tem para oferecer a Deus? Pega a tua mão, faz assim, ó. Pega a tua mão se você quiser, faz assim comigo. Mostra a tua mão. O que Deus vê na sua vida? Não é o pastor Pedro, não. Comedor de angu. É Deus. O que Deus vê na tua mão? Mão quer dizer ação, né? Ação, obras. O que Deus vê? Pode ficar à vontade. Deus quer olhar para o meu coração. Deus quer olhar para o seu coração e ver a vontade que você tem ou não de servir a Ele em espírito e em verdade. E por mais que o pastor, a igreja, os irmãos, o pai, a mãe fale, a decisão é tua. Eu queria dizer para você que existe um lugar onde Deus separou por meio de Jesus Cristo para que todo aquele que nele crê viverá eternamente lá no céu. E céu é a presença de Deus. Mas também existe um lugar que, segundo o texto que nós lemos do Apocalipse, capítulo 20, verso 14 e 15, irmão Domingos, que o mar vai dar os seus mortos, vai prestar conta, o inferno vai prestar conta, e quem não tiver, olha, mano, que coisa importante você saber, quem não for achado o seu nome escrito no livro da vida, irmã Laila, serão lançados no lago de fogo e enxofre. Esta é a segunda morte. E aí eu quero te responder uma pergunta que vem a seguir. Pastor, como é que eu faço para ter o meu nome escrito nesse livro chamado Livro da Vida? Eu vou lhe responder segundo as Escrituras. Crê no Senhor Jesus Cristo. Entregue o seu caminho ao Senhor Jesus Cristo. Confia nele e ele tudo fará. Através dessa sua decisão final, que não depende da igreja, que não depende do pastor, que não depende dos pais, mas depende de você. O que você vai escolher? Qual é a tua escolha? Eu queria te perguntar essa manhã, qual é a tua escolha? Viver com Jesus, entregar a sua vida a Jesus, ou viver segundo o curso desse mundo? Qual é a tua escolha? Deus não vai invadir o coração de ninguém. Deus não vai implorar para você. Mas a Bíblia fala que até na igreja, Apocalipse capítulo 3, muitas vezes a própria igreja, Jesus está batendo
e a porta está fechada. O texto de Apocalipse 3 fala da igreja, mas muitas vezes Deus está falando comigo, com você. Ele acha o nosso coração fechado. Não, eu não creio nisso. Não, eu não quero isso para mim. Ano passado, falei com uma pessoa que está enferma, sabe que a sua enfermidade é para a morte. Perguntei para ele, o senhor não quer entregar sua vida para Jesus? Apresentei o plano de salvação. Sabe o que a pessoa me disse, Jade? Não quero. E aí eu disse para ele que, a partir daquele dia que eu marquei, 28 de dezembro de 2023, 28 de dezembro de 2023, Eu marquei essa data e disse para aquele homem: a partir de hoje, o senhor não será considerado inocente diante de Deus. A partir de hoje, o senhor vai se lembrar dessa data. Um dia Deus vai lembrar que o senhor ouviu o clamor, o senhor ouviu a salvação e o senhor não quis. Nós somos assim, irmãos. Nós somos assim, Tamires. Ouvimos e o coração fechado. Preocupado com os problemas, preocupado com o nosso casamento, preocupado com o nosso trabalho. A palavra às vezes está meio que enfadonha e não percebemos que é o Espírito Santo de Deus nos alertando. Irmãos, o Espírito Santo de Deus tem pressa. Por que eu digo isso? Porque eu vejo Deus falando por boca de muitos irmãos e irmãs mundo afora. Acorda, igreja. Se levanta, igreja. Sirva ao Senhor, igreja, enquanto é tempo. Deus está bradando, irmãos. Deus está bradando. Deus ele está avisando. Se prepara. O tempo está próximo. Essa semana eu vi uma jovem chorando na internet. Ela disse que ela teve um encontro com Jesus e Jesus falou para ela que não dava mais tempo de comprar casa. E segundo essa irmã, não dá mais tempo de nada. E muitas pessoas Deus tem falado. Porque nós sabemos que pode ser a ação do Espírito Santo de Deus. Porque Deus só tem falado a muitas pessoas em lugares diferentes, Manoela. Se prepara. Entrega seu caminho ao Senhor. Arruma tua casa, arruma sua vida. Se levante, deixa Deus te usar enquanto é tempo. Porque daqui a pouco a porta vai se fechar. Irmãos, a porta vai se fechar. E não haverá mais tempo. Não haverá mais tempo de pedir perdão, não haverá mais tempo de aceitar Jesus, não haverá mais tempo do arrependimento, não haverá mais tempo de louvarmos a Deus, não haverá mais tempo que a porta vai se fechar. Então, irmão, se levante, tome a sua decisão final com Jesus. E eu sei que Deus tem incomodado, não só o meu coração. Deus tem incomodado muitos irmãos e irmãs mundo afora. Uma das coisas que muito me angustiava para finalizar esse momento, porque entendo que o que Deus me mandou eu acabei de falar. Se prepara. Jesus está voltando. Irmãos, Jesus está voltando. Repita comigo se você quiser. Jesus está voltando. Você está preparado? Você está preparado para prestar conta diante de Deus? Você está preparado para viver a eternidade ou com Jesus ou sem Jesus? Lembrando que a decisão é enquanto estamos aqui vivos neste mundo. É a oportunidade de Deus dar a mim e a você. Você tomar essa decisão final. Qual é a tua? Sou falho? Não, Domingo, sou muito falho. Entendo que não há homem falho como eu. E assim como Davi falou lá no passado, entendo ser eu o menor da casa de Jessé. Mas o Senhor, por meio de Jesus, me alcançou. E eu creio no poder da palavra. Declaro aos homens e a todas potestades e principados que a minha vida pertence a Jesus Cristo. E eu quero te convidar esta manhã a você dizer isso para Deus. Deus, eu me arrependo. Na IBD há pouco, o irmão falou sobre o arrependimento. Se arrependa. Entregue a sua vida a Jesus Cristo. Quando Jesus fala, se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz. Ele está dizendo, se necessário for, você vai morrer. Esteja disposto a morrer por amor a mim. Isso soa forte no meu coração. Será que eu não vou recuar?
Será que eu não vou me intimidar? Será que eu não vou me calar? E eu clamo a Deus, Deus me deu um espírito de ousadia. E Ele já me deu. Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de ousadia. A você ter a coragem de dizer para si e para quem quer que seja, a partir de hoje eu entrego a minha vida a Jesus. A partir de hoje eu peço a Deus perdão e me levanto para a nova vida que Ele tem para mim, na sua graça infinita e maravilhosa graça. Eu quero te convidar essa manhã a você ficar em pé onde você está. A você se levantar e dizer, Deus, eu quero tomar hoje a melhor e maior decisão da minha vida. Abaixe sua cabeça um minutinho. Abaixe sua cabeça e fale com Deus. E eu sei que Deus Ele tem falado. Eu sei que Deus tem inspirado homens e mulheres no mundo afora, para que lembre a mim e a você que Jesus está à porta. E Ele voltará. E Ele está voltando. E Ele te faz um convite essa manhã. Ele quer te dar um presente essa manhã. E o presente é a salvação. O presente é a nova vida. É a libertação da escravidão do pecado que assola a minha e a sua vida. Você quer dar um passo de corajoso essa manhã? Diga para Deus, Deus, eu quero Jesus na minha vida. Eu quero entregar a minha vida a Jesus essa manhã. Levanta a sua mão assim bem alto. Levanta a tua mão. Não fique intimidado. Não fala, Deus, eu quero Jesus. Eu. Não abaixa não, meu irmão. Em nome de Jesus eu repreendo toda hoste satânica. Toda corrente maligna da tua vida. E você dizer para Deus, Deus, essa manhã eu entrego a minha vida a Jesus Cristo. E a Bíblia diz que há uma festa no céu. E eu creio. Obrigado, Deus. Te glorificamos, engrandecemos e adoramos ao Senhor, em nome de Jesus. Santo, santo, santo é o Senhor. Bendito é o teu nome, ó Deus, pela tua igreja mundo afora. Obrigado pelos meus irmãos aqui presentes. Obrigado por ser tão amoroso para conosco. Obrigado pela tua misericórdia. Obrigado, Deus. Obrigado pelos louvores, pelos nossos pequenos, pelas crianças, pelos bebês. Obrigado, Deus, por cada irmão que aqui tem labutado, orado, chorado na tua presença, clamado a ti que nos perdoe, nos fortaleça e nos ajude a com ousadia pregar a tua palavra. Tira de mim, de nós, aquilo que não te agrada, e que o Senhor venha acrescentar a cada dia no nosso meio, naqueles que vão ser salvos pelo poder da tua palavra e pelo testemunho de cada um de nós. Obrigado, Senhor, por aqueles que não vieram, mas que estarão ouvindo essa tua palavra. Renova, restaura, cura, aviva os nossos corações. Queremos abençoar Portugal em nome de Jesus. Declaramos, ó Deus, que a porta do inferno não prevalece contra a tua igreja, porque assim nos diz a tua palavra e eu creio. Eu quero, Deus, em nome de Jesus, abençoar os meus irmãos, a sua vida, os seus casamentos, o seu crescimento físico, psíquico e espiritual. Eu quero, Deus, em nome de Jesus, repreender todo intento luciferiano, satânico, demoníaco, na vida dos meus irmãos e da tua igreja. Eu quero, Deus, em nome de Jesus, proibir a ostentação diabólica no seio da tua igreja, no seio de nossas vidas, nossos lares, nossos casamentos. Ó Deus, nos dê palavra de sabedoria. Senhor, quebra, ó Deus, as correntes físicas e psíquicas. Tire de nós, ó Deus, todo o sentimento pequeno de um homem que talvez vivenciou momentos difíceis e ficou bloqueado pelos traumas. Ó Deus, liberta-nos em nome de Jesus. Que nós possamos proclamar libertação, transformação, renovação, cura na vida dos meus irmãos. Obrigado pelos dias, pelas oportunidades. Obrigado pelo teu louvor que tem bradado aqui nesse lugar. Obrigado pelo louvor que tem colocado diante do teu altar aqui nesse lugar. Obrigado pelos irmãos que têm orado por esta obra. Obrigado pelos meus irmãos mundo afora, pela igreja perseguida. Deus, obrigado por aqueles que investem o seu tempo, aquilo que é do Senhor, na obra do Senhor. Obrigado, Senhor, pelos irmãos que têm orado. Obrigado pela essa possível oportunidade que teremos, ó Deus, de elencar e cravar um local onde o teu nome continuará sendo glorificado. Eu quero abençoar, ó Deus, todas as autoridades desse país,
todas as autoridades constituídas, todos os médicos, todos os enfermeiros, Senhor, todos os policiais, todos os guardas, todo deputado, Senhor, todo o ministro, primeiro-ministro, o nosso presidente. Abençoe, Senhor, esse país. O Senhor nos colocou aqui, queremos como boca do Senhor abençoar essa nação e cremos que em nome de Jesus, essa nação conhecerá a grandeza do teu poder para a glória do teu santo nome, através da tua igreja, e que nós possamos, ó Deus, ter o desejo de ser os instrumentos do Senhor, e que seja assim para a glória do teu santo nome, mas também para a nossa edificação e alegria, que seja assim, que todos os santos de Deus aqui presentes digam amém. Louvado seja Deus.